O Saturno revelou as origens dos poderes da Bonnie e quando ele tava quase matando ela, o Kuma apareceu na ilha só pra humilhar completamente esse corno maldito. E fica até o final desse vídeo que esse episódio tá absoluto cinema e foi tanta emoção que arrepiou até os cabelos do saco. A Bonnie tá passando um batom quando ouve uns noiados chamando ela de Bonnie. Ela já sai putaça dizendo que é pra chamarem ela de capitão. O figurante diz que é ali que deve estar o Kuma e ela já fica mó empolgadaça. Só que a marinha também deve estar na ilha, né? Mas a Bonnie tacou foda-se pra isso e mandou eles ancorarem na ilha. Eles já desceram tacando o terror na ilha. Os marinheiros tava borrando a cueca, dizendo que onde eles passam deixam crianças e idosos feridos. Eles já apontaram seu brinquedo de furar moletom, mas a Bonnie não queria perder tempo e já transformou todos eles em crianças. E ela saiu pedindo informações sobre o Kuma em toda a cidade. O Kuma tava vendo tudo, só que eles não podem se encontrar. Ele já meteu o pé da ilha. A Bonnie fica putaça e depois diz que vai procurar o Nika também, pra seu pai ficar feliz. Enquanto isso, no Shibuya, o Luffy tava descendo cacete no bando do Arlong e ganhou sua primeira recompensa de 30 milhões. Depois o Dragon diz que vai pra Long Tal e pergunta quem é que tá cuidando de lá. E o Sabu diz que é o Smoker. A cena já corta pro Ace mostrando a recompensa do Luffy pro Jinbei. E o Jinbei fica putaço porque foi o irmão do Ace que derrotou o Arlong. O Kuma tá surpreso do Luffy e a Bonnie ter virado pirata. Enquanto isso, a Bonnie tava fazendo de tudo pra ser notada pelo Kuma. Lá em Egghead, o Vegapunk pergunta se o Kuma ouviu falar do pirata que desafiou o governo. E o velhote fica de queixo caído ao saber que ele é filho do Dragon. E o Kuma diz que não faz sentido esconder isso, já que o Vegapunk vai ver suas memórias. E ele diz que coincidência ou não, o Luffy desafia o governo com os poderes de borracha sem comunica. Já mostra o Luffy no modo Thaís Scarlet, dando uma cabeçada no Moria. E ele fica de xoxota pro pivete de palha. O Kuma disse que o governo mandou ele acabar com a raça do chapéu de palha, mas ele só precisa entregar a cabeça do Luffy de bandeja. Aí o Nareba pergunta se ele quer que entregue seu companheiro. Todo mundo manda ele se lascar, mas o Kuma dispara o ataque que bota todo mundo na chapa. O Zoro diz que vai oferecer sua cabeça em troca da do Luffy, já que seu capitão será o rei dos piratas. Aí o Kuma manda ele tomar toda a dor do Luffy e ele diz que tanta dor assim deixaria até ele mesmo inconsciente. O Zoro já entra na bolha e a cena corta pro Kuma dizendo que o Luffy tem bons companheiros e que não esperava menos do filho do Dragon. Depois o governo liga pra todos os Chichibukai e diz que a execução do Ace tá marcada e com isso vão ter que lutar contra o bando do Barba Branca. Lá em Sabaody, a Bonnie tava quase falindo no restaurante, enquanto seu pai Babão tava de olho em tudo, dizendo que essa é a última vez que ele vai ver ela. Depois todo mundo tava metendo o pé porque um pirata tinha socado a força de um dragão celestial. O Kuma pensa quem foi o idiota que fez isso, já que esse é um tabu global e aí é perto do QG da marinha. Fazer isso é um verdadeiro suicídio. E quando ele vai ver quem foi, tava o Sanji e o Zoro descendo o cacete em geral. E novamente eram os pivetes de palha envolvidos em confusão. E ele se pergunta se eles estão fazendo isso pra proteger o Tritão e a sereia. Depois ele pede desculpa ao Dragon e aí vinha e separa todos os pivetes de palha. O Luffy tava chorando, dizendo que não conseguiu salvar seus companheiros. E o Kuma pensa que o Luffy tem que ficar mais forte pra ir pro novo mundo e salvar o mundo todo um dia. Lá em Egghead, o Vegapunk tá putaço porque o Saturn mandou colocar uma autodestruição no Kuma. E o clone do Saturn manda ele obedecer, já que ele é só um cientista sobre seu comando. O Vegapunk diz que hoje o Kuma perderá sua consciência e que foi bom ter conhecido ele nesses 2 anos. Daí ele fala que sua primeira missão será lutar contra os piratas do Barba Branca. O Kuma pede pro velhote programar nele a missão de proteger o navio do pivete de palha até algum companheiro dele voltar pra ilha. Ele diz que é uma pena não poder ver o Luffy crescer e o tio Punk pergunta o que ele espera desse moleque. E ele diz que o Nika é só uma lenda, mas ele diz pra Bonnie que vai surgir um guerreiro que fará todo mundo sorrir dançando no ritmo da libertação. E ele acredita que o Luffy é um herói que mudará drasticamente o mundo. Aí o velhote diz que o Kuma postou tudo em uma zebra. Daí ele manda o Kuma fornecer materiais pra sua pesquisa. O velhote pergunta se o Kuma perde suas memórias quando ele emana essa bolha. E o Kuma diz que é como se ele estivesse criando uma cópia, só que elas somem quando toca. E o tio da maçã diz que criou um sistema que pode analisá-las à distância. O Kuma tá prestes a perder sua humanidade e já tem um flashback de toda a sua vida. Um passado totalmente traumatizante e sem dúvidas coloca o Kuma no top 3 personagens que mais sofreu em todos os animes. Daí o velhote Punk fala chorando que a morte dele será um problema pra todos que amam ele. Ele diz que o Kuma é um verdadeiro herói pra Bonnie e pro resto do mundo também. O Kuma já agradece e o velhote executa o processo enquanto chora de joelhos. Cê é louco, quem não chorou com esse episódio tem um coração mais gelado que do Aokiji. O último desejo do Kuma foi o Vegapunk desejar feliz 10 anos pra Bonnie. A Bonnie já sai de uma sala e o Vegapunk pergunta se ela viu tudo. Ela diz que sim, e o velhote diz que quebrou uma promessa com o Kuma. A Bonnie se aproxima do Vegapunk enquanto vai voltando pra sua forma original. Abraça ele e pede desculpas. O Vegapunk manda ela estender suas mãos porque tem um presente do Kuma pra ela. E era um colar de safira. Aí ela diz que esse colar parece o sol, assim como o deus do sol Nika. O velhote comenta que ninguém imaginava que o Luffy ia se transformar em algo assim. A Bonnie diz que ele é filho do amigo de seu pai. E o velhote diz que ficou surpreso por ela ter vindo à ilha com ele. E desde que ela entrou na sala das memórias do Kuma, muita coisa aconteceu em Egghead. E o Luffy acabou salvando a vida dele. O velhote conta tudo o que aconteceu pra Bonnie e pede desculpa a Bonnie por ser só um mero cientista. Mas aí ela diz que é tudo culpa dele e já mostra o Saturn segurando ela. O Sanji diz que não consegue se mexer e pergunta o que é isso. Aí o velhote diz que pode ser o poder dele. E o Luffy, que tá parecendo meu saco murcho, diz que precisa de carne. A Atlas diz que queria consertar ele, mas não consegue se mexer. E já
estão passando o relatório pra um noiado que eles acabaram de capturar o Sentomaru. O Saturno fala pra Bonnie que o pai dela tá morto, enquanto no mundo todo a notícia tá sendo espalhada de que o Luffy tá fazendo todo mundo de refém em Egghead. Lá na ilha dos Okamas, o Ivankov pergunta pro Drago o que aconteceu. Aí ele diz que se o Kuma estivesse sendo guiado por um instinto natural, pergunta pra onde ele iria. O Ivankov diz que se fosse ele atacaria Mary Joyce sem pensar duas vezes, mas ele não diz pra onde o Kuma iria. A cena já corta pra Egghead, com o Saturno mandando a Bonnie ir visitar o pai dela no outro mundo, e o Rei do Gado manda ele parar com isso. A Bonnie manda o Saturno se lascar e diz que se for pra morrer, vai levar esse corno junto com ela, e se transforma em Nika pra atacar o velhote, mas o ataque não fez nem cócegas. Aí ela diz que ficou fraca de novo. O Saturno começa a apertar ela, porque ela conhece o Nika, só que ela não sabe o que é de verdade, né, que provavelmente ela não fez a conexão com o Nika e o Gear 5 do Luffy. Enquanto isso, o Luffy tá comendo tudo que vê pela frente, e o Saturno pergunta quem foi que deu comida pra ele, e manda colocar algemas de Kairoseki no moleque, e essa comida foi entregue na velocidade da luz pro Luffy. A Bonnie tenta usar seu poder da idade, só que não funciona no Saturno. Aí ele diz que não funciona porque foi ele que deu esse poder a ela, e que foi através de um experimento para dar poderes a um bebê, através de extrato de uma fruta, um poder que permite ela se transformar em qualquer realidade alternativa, mas quanto menos ela acredita, mais restrito é esse poder. Por exemplo, ela não conseguiu atacar ele porque duvida que Nika é realmente real. Ele diz que o Kuma também acreditava nessa lenda ridícula, e que ele fez vários experimentos com a mãe da Bonnie, com os remédios mais pra frente, se é que você me entende. Ele disse que o experimento foi um fracasso, e a Bonnie acabou herdando os efeitos colaterais, enquanto algo chegou mais rápido que uma bala em Egghead. A Bonnie tá chorando horrores, e o Vegapunk fica putaço, dizendo que tudo isso foi culpa do Saturno, mas o Saturno manda o Vegapunk se pôr no seu lugar, e diz que ele não se preocupa com o sentimento de inseto, enquanto o Kuma tá mais acabado do que quem vive do CLT. Inclusive, se você quer ganhar dinheiro assistindo animes, é só clicar no comentário fixado. O Kuma já dispara um laser para destruir tudo pela frente. Relataram que o Kuma invadiu a ilha e tá indo em direção ao centro, e o Papai Urso tá com sangue nos olhos. Todo mundo fica surpreso com a notícia, e o Kaba com o shape de um tambor de gelatina tá indo com tudo, cheio de ódio pra dar um oi pro Saturno. Tão metendo-lhe bala nele, mas eu acho que ele é brasileiro e nunca desiste. Ele tá correndo aos prantos e barrancos, enquanto a Bonnie chora pedindo pela morte, e o Kuma tá indo no veneno pra salvar sua filha, e eu tenho até dó de quem tiver pela frente. O Saturno espreme ela e manda atirarem no coco da guria. Todo mundo manda parar, e o Kuma já dispara 2 Megaton pra botar os marinheiros na chapa. O Saturno joga a Bonnie no chão, e quando ia espetar ela, algo impediu ele, e era o seu papai Kuma. O Saturno já tenta dar outro ataque, mas o Kuma para o ataque dele, farmando uma aura absurda. O Saturno pergunta ao Vegapunk como isso tá acontecendo, já que era pro Kuma ter ido de Vasco há muito tempo. Aí o Kuma tem um flashback de God Valley, onde o corno do Saturno fala que seu destino era ser escravo e morrer. E ele já lembra de seu pai chorando pela morte de sua mãe, e da Ginny chorando também. Já volta pro presente com a Bonnie chorando, e o Kuma dá um pulo preparando um dos socos mais satisfatórios dos animes. O Saturno quase cagou na cueca, enquanto o Kuma prepara uma bomba atômica em formato de punho pra carimbar com a cara do chifrudo. Já deu um socão Absolute Cinema, e começou a tocar uma trilha sonora absurda de boa. O episódio acaba, e se você quer receber em primeira mão o episódio da semana que vem, já arregaça completamente o botão do like, igual como arregaçou o Saturno. E não se esqueça de conferir o comentário fixado pra tá ganhando em dólar somente assistindo animes, de casa fazendo nada, somente coçando o saco. Já agradeço por ter assistido até aqui. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona. Um abraço e fique com Deus.